Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Bom domingo. Vídeos um pouquinho mais escassos aqui no canal nesse fim de temporada. Acabaram os jogos. Já inicia o Mundial de Clubes, aí terá um pouquinho mais de conteúdo. Mas sempre tem alguma notícia aí um pouquinho mais impactante. A gente vem aqui falar um pouquinho, comentar sobre o assunto. E começou a barca no Corinthians, começou a reformulação no Esporte Clube Corinthians Paulista. 4 saídas confirmadas no Timão na última sexta-feira. O clube não anunciou de maneira oficial, mas já está confirmado nos bastidores a saída de Renato Augusto, Gil, Juliano e Cantillo. Esses 4 não permanecerão no Corinthians em 2024. Termina o contrato no fim dessa temporada e o ciclo dos jogadores também se encerra no Corinthians. Antes de falar um pouquinho desse assunto, se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça aí o projeto e o trabalho do R-City. Falar também um pouquinho da Quero Passagem, parceira aqui do R-City, está incentivando aí o nosso trabalho. Muito obrigado a Quero Passagem. E se você não conhece a Quero Passagem, recomendo você a conhecer. Quero Passagem é uma agência de turismo online que oferece a solução ideal para você que quer realizar sua viagem de ônibus por todo o território nacional, do Oiapoque ao Chuí. A Quero Passagem te leva, tá bom? Ela tem um buscador online que trabalha com as melhores companhias de ônibus em atividade e oferece uma série de serviços úteis que facilitam a sua vida na hora de viajar. E o principal, com os melhores descontos do mercado. Conforto e desconto, né? A combinação perfeita para você que quer viajar por um preço justo. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Aproveite todas as facilidades que a Quero Passagem lhe oferece. Fim de ano chegando, todo mundo quer viajar, quer curtir com a família, com amigos, enfim. E a Quero Passagem oferece um preço muito legal para você viajar e curtir as festas de fim de ano, tá bom? Então vamos falar aí dos jogadores que saíram. Primeiro, o Renato Augusto. Renato Augusto, que é a referência técnica, foi a referência técnica do Corinthians em 2023, mas sofreu com muitas lesões na temporada, deixou o Corinthians na mão em várias partidas nessa temporada. É um jogador que já vai fazer 36 anos no início do ano que vem. Mas o Renato Augusto, ele sai ali com muita moral com a torcida, com todo o respeito, todo o carinho da torcida corintiana. Renato Augusto, que foi até comentado aí pela mídia que poderia assinar um contrato de produtividade. A gente não tem informação se foi oferecido esse tipo de contrato para o Renato Augusto, mas foi confirmada a saída. Inclusive, o Renato Augusto está muito bem encaminhado para assinar com o Fluminense, atual campeão da Libertadores. O Renato Augusto teve 2 passagens pelo Corinthians, que totalizou 238 jogos, com 28 gols e 33 assistências. Renato Augusto conquistou uma Recopa em 2013, um Paulista no mesmo ano e o Brasileirão de 2015. Então, o Renato Augusto é um cara vencedor pelo Corinthians e a gente não tem a informação se ele aceitou, se foi oferecido ou não o contrato de produtividade. Eu acho que um contrato de produtividade era válido para o Renato Augusto. Só que ele tem um alto salário, se ele não aceitou esse contrato de produtividade, caso tenha sido oferecido, também não dá para pagar um alto salário para um jogador que sofre com muitas lesões, acaba deixando o Corinthians na mão em várias partidas por problemas físicos. É um cara que já está claramente sentindo demais essa reta final de carreira. Então, acaba sendo uma boa escolha do Corinthians a saída do Renato Augusto. A gente torce para o Renato Augusto ser muito feliz, menos contra o Corinthians, obviamente, mas é um cara que já estava custando muito para o Corinthians e estava entregando pouco. Então, acho que foi justa aí esse término de vínculo aí do Renato Augusto no Corinthians. Outro jogador importante aí nos últimos anos no Corinthians, o Gil, está fora. 36 anos de idade, assim como o Renato Augusto, é a segunda passagem dele pelo Corinthians. Ele é o 15º jogador com mais partidas pelo Corinthians, tem 444 jogos pelo Timão. E assim como o Renato Augusto, ele tem título da Recopa, do Paulista e do Brasileirão de 2015.
Além disso, ele é o quarto zagueiro artilheiro na história do Corinthians, tem 19 gols marcados. O Gil tem uma importância muito grande na história do Corinthians, em conquista de títulos, os números, tudo isso é inegável. Mas o Gil, principalmente nessa temporada de 2003 e 2023, deixou muito a desejar. O Gil não foi bem. Em vários vídeos aqui do canal, a gente cansou de criticar o Gil. Em algumas partidas no final da temporada, ele foi bem. A gente tem que ser justos também. No fim da temporada, ele fez boas partidas. Foi importante para o Corinthians em algumas vitórias. Mas chegou o fim do ciclo. Na minha opinião, o Corinthians não tinha que renovar. Eu falei em vários vídeos, não é por causa de 5, 4 partidas aí no fim da temporada que ele foi bem, que merecia uma renovação de contrato. Então, na minha opinião, foi muito bem feito aí a escolha do novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, o término de contrato com o Gil. Então, se o Gil for para outra equipe, o único que tem dos que a gente vai citar aqui, os 4 jogadores, só o Renato Augusto já tem uma vida encaminhada para o ano que vem. Os outros jogadores ainda não existe nenhuma especulação para onde irá na temporada que vem. O Gil, então, não se tem aí maiores informações sobre a sequência da carreira do zagueiro do Corinthians. Então, grato por tudo que já fez, principalmente na primeira passagem dele no Corinthians, mas essa última passagem, principalmente essa última temporada, foi ali para esquecer do Gil. O Gil, ele é um cara que já não tem mais pique de acompanhar os atacantes, sofreu demais com atacantes velozes e acabou prejudicando o Corinthians em várias partidas, né? Então, o Corinthians não tinha uma reposição à altura, e o Gil acabou sendo titular em vários jogos e não era o cara para ser titular do Corinthians na temporada. Então, boa sorte, sucesso, Gil, mas chegou ao fim o ciclo do zagueiro de 36 anos. Outro jogador, o Juliano, ele atuou por 3 temporadas no Corinthians, jogou 143 jogos no total, marcou 12 gols e deu 15 assistências. Juliano é um pouquinho mais novo do que os dois que eu citei anteriormente, né? O Renato Augusto, 35, o Gil, 36. O Juliano tem 33 anos de idade. Eu acho que a sua opinião vai causar aí muita divergência por parte da torcida, do torcedor corintiano que acompanhar esse vídeo. Eu renovaria um ano de contrato com o Juliano. O Juliano, realmente, essa temporada ele não foi bem, mas o Juliano, ele foi um cara muito importante na Copa do Brasil do ano passado. O segundo turno dele pelo Corinthians, principalmente depois da chegada do Mano Menezes, foi um bom segundo turno. Eu acho que nas mãos do Mano Menezes ele trabalharia melhor, ele traria mais resultados positivos para o Corinthians. Parecia que o trabalho do Mano Menezes com o Juliano estava sendo bem feito, e o Juliano é um pouquinho mais novo do que esses dois que saíram, né? Tem 33 anos, e eu acho que uma temporada para ele seria bom ali para renovar o contrato. Eu acho que ele teria um bom 2024 no Corinthians. Esta eu não concordo muito com essa saída, mas eu respeito também, porque ele teve muitos períodos de oscilação no Corinthians, mas eu acho que com o Mano Menezes cresceu o futebol do Juliano. Eu acho que ele merecia mais uma temporada aí no Corinthians. Eu acho que ele seria o grande articulador aí para a temporada. E a última saída nessa barca inicial do Corinthians é o Cantillo. Cantillo, que tem 30 anos, passou 4 temporadas no Corinthians, 2 gols marcados e 2 assistências em 116 partidas disputadas. Muito pouco aí para um jogador do Corinthians, colombiano, que chegou cheio de expectativas, né, em 2020, e entregou muito pouco. Muito pouco. São raros os jogos bons que a gente lembra do Cantillo. A gente lembra das primeiras partidas do Cantillo, que ele tinha boas invertidas ali de bola, bons lançamentos, era um cara que tinha uma boa visão de jogo, mas morreu aí um bom clássico contra o Palmeiras, que, se eu não me engano, foi em 2020, 2021, e só. O Cantillo fez muito pouco, tanto que nesse ano ele jogou apenas 12 partidas, então seria até um absurdo renovar o contrato do Cantillo. O Cantillo não tem nem muito o que falar, não tem nem muito o que agradecer, porque o futebol dele foi muito burocrático, muito pobre nessas 4 temporadas que ele atuou no Corinthians, 20, 21, 22 e 23. Então, Cantillo, desejamos sucesso aí na sua carreira, mas pelo Corinthians realmente você fez muito pouco, para não dizer
nada. Então, muito justa aí essa saída, essa não renovação de contrato. Falando dos 3 primeiros jogadores, lembrando que esses 4 jogadores que a gente citou são jogadores que já vestiram a camisa de suas seleções. Gil, Renato Augusto e Juliano vestiram a camisa amarelinha da seleção brasileira e o Cantillo da seleção colombiana. Então são jogadores aí que criam muita expectativa pela carreira em si, né? Mas eu acho que, exceto o Juliano, principalmente no segundo turno do Brasileirão, os outros 3 jogadores entregaram um pouco, principalmente pela expectativa, pelo potencial que todo mundo sabe que esses jogadores têm. Então, para mim, tá muito justo. Eu não concordo com a do Juliano, mas entendo também perfeitamente quem não concorda com a renovação do Juliano, até porque a oscilação do Juliano foi muito grande durante toda a passagem dele no Corinthians. Então, desejamos sucesso aí aos 4 jogadores. Começou a renovação no Corinthians, saiu 4 jogadores. Falando de Juliano, Renato Augusto e Gil, só esses 3 jogadores representam uma economia na folha salarial do Corinthians de 3 milhões de reais. É cerca de 16% da folha salarial do Corinthians. Então, já mostra que o Corinthians vai ter aí um fôlego financeiro, pode trazer jogadores aí que agregam mais, podendo pagar até bons salários, porque o Corinthians, com apenas 3 jogadores, aliviou 3 milhões na sua folha salarial. E agora precisa renovar, precisa trazer jogadores jovens, perdeu 4 jogadores que estão acima dos 30 anos de idade. Agora o Corinthians, o elenco do Corinthians, ele precisa de uma renovação, não só de jogadores, precisa de uma renovação na média de idade. Esse time do Corinthians era muito velho e sentiu dentro de campo. Claramente o time do Corinthians, ele sentiu demais esses jogadores aí com uma idade mais avançada. Então, vamos ver como serão as contratações do Corinthians em 2024, para a temporada que vai se iniciar daqui a algumas semanas. Então, começou 4 jogadores fora do Corinthians, jogadores aí que eram sempre vistos entre os titulares e não permanecerão no Corinthians. Então, é isso. Primeira modificação aí no elenco do Corinthians. Agora a espera é por jogadores e a expectativa, principalmente para os torcedores, são de grandes jogadores. Vamos ver como será o início de Augusto Melo na presidência do Corinthians e nessa parte de contratações de jogadores. Se inscreva no canal, curta o conteúdo. O Miguel tá começando a chorar e eu vou encerrar o vídeo, ó. Tá resmungando aqui. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo e até a próxima. Tamo junto!